Essa foi uma história que aconteceu comigo próximo ao ano 2000 e eu nunca vou esquecer. Um relato é um tanto longo, mas vale a pena ouvi-lo por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que eu fiz com a minha família. Era inverno e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós no interior de São Paulo. Fomos eu, um primo, meus pais, um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas o terreno era enorme. Era uma casa embrenhada no meio do mato. Só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar, se você não ligasse para a água que estava gelada. E nem televisão tinha. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e o meu primo estávamos com a mente bem ociosa. E o tempo que a gente não estava jogando bola, estávamos conversando besteira. E não demorou muito para as histórias de fantasmas aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. De noite, a gente pegava pesado nas histórias. Mas depois de 2 dias, já não conseguíamos nos assustar mais. Na metade da viagem, os adultos já estavam de saco cheio de ficarem lá parados o tempo todo e resolveram sair para a cidade. Eu e meu primo não estávamos com saco para fazer turismo, então ficamos em casa mesmo. Como éramos dois moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problemas nenhum em nos deixar sozinhos. Quando anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando e a temperatura abaixando e um nevoeiro forte abaixou também na região. Mas o nevoeiro estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre o nevoeiro do tipo: É, é uma neblina dessa que o capeta aparece. Pronto. O meu primo esqueceu do baralho, foi para a janela e começou a me encher o saco. Eu duvido você ir lá fora. Aí eu disse: Ah, cara, não enche. Eu não vou sair nesse frio. E a conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora. Ele me enchendo o saco para sair e eu com nem um pouco de vontade de sair lá fora. Até que ele falou: Cara, eu acho que eu vi algo lá fora. Como isso era a coisa que ele mais falava desde que a gente começou a falar sobre fantasmas, eu nem liguei. Mas ele insistiu: Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora. Então eu respondi: Meu, não enche. Você tá falando isso faz 4 dias direto. Por que acha que eu vou acreditar agora? E aí eu olhei para a cara dele e ele estava com uma expressão meio confusa. Então eu falei: Que foi? Por que você está com essa cara de bunda? E ele me disse: Eu tô falando sério, cara. Eu vi alguma coisa lá fora. Aí eu comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que parecia. A minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar as portas e janelas. Quando eu tranquei a porta da cozinha, ele berrou da sala, falando que tinha visto de novo. Eu saí correndo e fui para a janela ver se eu via algo também.
O meu primo já estava meio assustado e estava explicando que tinha visto já alguma coisa lá fora 4 vezes e estava apontando onde tinha visto. Só que não dava para ver quase nada por causa do nevoeiro. E a única luz que tinha lá fora era a da varanda, mas ela estava queimada. Gato, filho da mãe, vai assustar a tua avó. Quando eu ia virar para ir embora, aquilo levantou e ficou em pé nas 2 patas de trás. Olhou para mim, se curvou um pouco como se fosse pular em cima de mim e soltou um gemido meio estranho, que mais parecia uma risada demoníaca. Eu taquei a bola com tudo naquilo e saí correndo o mais rápido que eu pude para casa. No que eu estava na metade do caminho, eu comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim. E parecia que tinha mais 2 vindo pelo lado. Eu entrei correndo na casa, sem olhar para trás, e bati a porta com tudo. De repente, eu ouço 3 batidas na porta, como se alguma coisa estivesse batendo nela. Eu tranquei a porta e fui para o outro canto da sala. Eu olhei para o meu primo e falei: "O que foi que bateu na porta?" E ele me disse: "Sei lá, cara. Você se jogou para dentro. Eu olhei para você. Não vi o que foi que bateu na porta. O que aconteceu?" Ele olhou pela janela e deu um berro e pulou para longe da janela. No que ele fez isso, a gente correu para o quarto, trancou a porta e ficou longe dessa janela. Ele virou para mim e falou: "O que era aquilo?" Eu olhei para a cara dele e não conseguia falar. O resto da noite, a gente ficou quieto. Ele não falou mais nada e nem eu. Quando os adultos chegaram, a gente já estava dormindo. No dia seguinte, a gente não falou nada para eles. E quando eu saí de casa, vi a bola murcha do outro lado da casa. Quando eu peguei ela, estava toda rasgada e estava com um fedor horrível. Estava com cheiro de carniça. Eu mostrei a bola para o meu primo. Então eu perguntei o que ele viu na janela depois que eu entrei. Ele falou que lá fora estava meio escuro e não tinha dado para ver nada direito. Mas ele falou que viu 2 coisas na frente da porta e uma já virando a esquina da casa, indo para a lateral. Das que tinham ficado na porta, uma estava tentando empurrar a porta e a outra olhou para ele e mostrou os dentes. Eram todos tortos. Pareciam que estavam podres. E aquela coisa parecia um homem pequeno, mas com uma cabeça meio desproporcional ao corpo. Um pouco maior e era também meio marrom. Depois que ele viu o bicho, ele berrou e pulou para longe da janela. Nós não falamos para ninguém o que tinha acontecido, porque ninguém ia acreditar mesmo. A bola eu joguei no meio do mato depois e nunca mais vi ela. O resto da viagem, a gente não desgrudou dos nossos pais e sempre que começava a ficar escuro, a gente entrava. Depois que fomos embora, a gente nunca mais quis voltar para lá. As outras noites, a gente não viu nada lá fora. Eu não sei o que era aquilo, mas será que eles apareceram só com o nevoeiro? Boa noite.
Boa noite. O que vou relatar aqui não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe, porém bem antes de eu nascer. No entanto, eu gostaria de ir logo avisando que acho que, para muitos, essa história talvez possa soar sobrenatural demais, mas o que eu posso dizer sobre isso tudo é que a minha mãe evitou de me contá-la por um bom tempo, por achar que eu teria medo. E por sinal, eu não tenho mais. Mas vários amigos e familiares conhecem muito bem essa história. No entanto, evitam contá-la. Não me perguntem o porquê. Eu acho legal demais, mas vai entender. Enfim, bora aos fatos. Há alguns anos, a minha mãe, a minha avó, a mãe dela, o meu tio e um amigo estavam em Itarema, cidade do interior do Ceará, em viagem. E no dia que estavam para virem embora, o meu tio, que era o motorista, ele levou um choque muito forte e não se sentiu em condições de dirigir. A minha mãe e o amigo sabiam do choque, porém a minha avó não. E assim, pouparam-na de saber para que ela não se preocupasse. E assim acabaram adiando a viagem. Sendo assim, a minha mãe resolveu dirigir no lugar do meu tio. E para minha avó inventar uma desculpa qualquer do motivo da troca de motoristas. Bem, já que Itarema fica a mais ou menos umas 4 ou 6 horas de Fortaleza, eles resolveram partir já por volta da madrugada para chegarem à cidade de manhã. Porém, naquela época, e na verdade eu acho que até hoje, as estradas não têm nenhum tipo de iluminação, a não ser a lua e as estrelas, que até certo ponto não são muita coisa. Enfim, eles partiram nesse horário, viajaram por 1 hora mais ou menos, até avistarem um carro parado, e o motorista estava do lado de fora, acenando com a mão para que eles parassem. Já que naquela época, os riscos de um assalto ou sequestro nas estradas praticamente não existiam, eles pararam o carro e verificaram o que o homem queria. O motorista do veículo parado estava lá, mais a sua esposa e filha pequena. A gasolina do carro deles haviam acabado e ele estava pedindo um pouco emprestado. Sem se importarem em dar um pouco, a minha mãe desligou o carro, os outros desceram e ficaram do lado de fora, enquanto a gasolina era retirada de um carro para o outro. O tempo em que isso se procedia, eles acabaram conversando e se entretendo na conversa, e assim, mesmo depois de a gasolina ser dada, eles ligaram os faróis do carro e conversaram um pouco mais. Eis aí que o sinistro começou a acontecer. Enquanto eles conversavam, uma moça, em suas vestes brancas, não era o típico vestido fantasmagórico, era apenas vestes normais, porém brancas. Ela estava a pé, passou por eles de cabeça baixa e, sem falar nada, seguiu seu caminho. Todos que estavam conversando pararam imediatamente de falar e fitaram a mulher que já ia sumindo dentre a escuridão da madrugada. Eles não entenderam nada e, sem demorar muito, já assustados, cada um entrou em seus devidos carros. O motorista do outro carro agradeceu pela gasolina e seguiu viagem, assim como a minha mãe fez. Porém, fazia apenas 5 minutos desde que a moça passou por eles. E esses 5 minutos foram o suficiente para ela desaparecer totalmente naquela estrada. E depois de mais ou menos 2 horas, quando eles já não esperavam encontrá-la mais, para a surpresa deles, eles avistaram a moça, ainda caminhando sozinha pela estrada escura. A minha mãe, sem se conformar com ela andando ali sem mais nem menos, resolveu perguntar para onde ela iria e se ela precisava de uma carona. Todos foram contra ela fazer isso,
Mas já que ela é muito curiosa e sempre foi a rebelde da família, e para o azar dos outros, era ela que estava dirigindo. Ela então decidiu-se e seguiu a moça até parar o carro ao lado dela e a chamou. A moça de cabelos longos e negros, cobrindo as costas, parou e lentamente caminhou até o carro. E quando ela reencostou-se na janela e ergueu a cabeça, foi o suficiente para que todos dentro do carro, exceto a minha mãe, não se atrevessem a falar mais nada. A mulher, que tinha o corpo de uma moça de uns 23 a 25 anos, tinha o rosto de uma velha de uns 80 ou mais. Enquanto quase todos congelaram, ela olhou para minha mãe e perguntou calmamente: "Sim?" A minha mãe então criou coragem e perguntou para onde ela estava indo. A mulher disse que estava indo para Fortaleza, assim como eles. A minha mãe então arriscou e perguntou se ela não queria uma carona. Nessa hora, todos no carro meio que se rebelaram em levá-la. Eles estavam completamente apavorados, mas a minha mãe disse que aquilo era falta de educação e que ela daria uma carona sim. O problema é que todos os bancos, menos um de trás, estavam ocupados, e os que estavam atrás se recusaram a sentarem lá com ela. Então a minha mãe fez um acordo. O meu tio, mesmo com choque, se arriscou a dirigir, e a minha mãe trocou de lugar com um amigo que estava no banco do passageiro, fazendo-o passar para o banco de trás, e dividiu o banco do passageiro com a mulher que aceitou a carona. E após isso eles partiram. E depois que a mulher entrou no carro, ninguém além da minha mãe se atreveu a dar um pio. Eram como se estivessem tão apavorados que estavam quase em estados de transe. Então, vendo que eles não iriam falar nada, a minha mãe começou um diálogo com a mulher. Começaram a conversar sobre qualquer coisa que tirasse o medo dos outros. Porém, com o tempo, a minha mãe, que estava bem imprensada com ela no banco do carro, achou estranho, pois ela não sentiu o atrito do corpo da mulher. Era como se ela não estivesse lá. A janela estava aberta e o vento que soprava não mexia um fio de cabelo da mulher, que sempre se mantinha de cabeça baixa e os cabelos cobrindo-lhe boa parte do rosto. Sendo assim, a minha mãe perguntou: "Moça, senhora, não sei, o que você estava fazendo aqui uma hora dessas? Por que estava sozinha?" Então, a mulher respondeu: "Eu estava em um passeio com mais 4 amigas, porém o carro capotou e todas elas morreram." Nessa hora, até a minha mãe não pôde negar o calafrio. Então avaliou toda a situação, todo o ocorrido, e depois de repensar e pensar várias vezes, criou coragem e perguntou: "Me desculpa, mas a senhora já morreu?" Essa foi a única vez que a minha avó se pronunciou. "Menina, o que é isso? Isso é coisa que se pergunte", disse a minha avó nervosa. A minha mãe não respondeu. Já a mulher, no entanto, apenas foi virando seu rosto lentamente para minha mãe, e ainda com um pouco de cabelo na cara, perguntou de uma forma meio sinistra: "Você acha?" A minha mãe então respondeu: "Só pode, ué. Olha, você estava andando sozinha no meio da madrugada, a pé, numa estrada completamente escura. Você tem um corpo de moça e rosto de velha. Disse que estava com suas amigas em um carro. Ele capotou e elas morreram. Bem, a senhora só pode ter morrido também", disse ela, enfim, avaliando as situações. A mulher, no entanto, não respondeu, apenas sorriu e voltou a baixar a cabeça. A minha mãe não entendeu a sua reação, mas entendeu que aquele silêncio soou como um sim. Enfim,
Depois dessas palavras, nem a mulher e nem ninguém mais falou durante toda a viagem. E quando finalmente chegaram em Fortaleza, a mulher disse onde eles podiam deixá-la. E ao chegarem ao local, que por sinal era em uma esquina, em uma rua normal, ela desceu, agradeceu pela carona e andou até sumir no outro quarteirão. Minha mãe me disse que após ela sumir, começou a chover completamente do nada, como se uma única nuvem carregada estivesse sobrevoando por ali. Então, após ela sair do carro, parece que todos acordaram do transe e seguiram até a casa do amigo onde iria deixá-lo. Porém, ao dobrarem no outro quarteirão, a chuva se cessou do mesmo modo que começou, completamente do nada, só deixando todo mundo mais apavorado ainda. E quando finalmente chegaram à casa do amigo, o mesmo não deixou que eles fossem embora até conseguir entrar em casa. Ele estava tão desesperado que quase não desceu do carro e quase que não achou a chave. Precisou da ajuda do meu tio para guiá-lo até a porta da casa e deixá-lo seguro dentro da mesma. Após isso, se despediram e a minha mãe, a minha avó e o meu tio voltaram para casa. A minha mãe ainda levou um carão por ter dado carona à mulher, mas ela simplesmente ignorou. E depois de alguns dias intrigado com a viagem, após passarem pela rua, a qual deixaram a mulher, para o maior espanto de todos, descobriram que a rua ficava atrás de um cemitério. E assim, o medo tomou conta de todos novamente, e por isso que depois desse fato, eles tentaram evitar contar a história para qualquer um. Bem, o meu relato chegou ao fim, e claro que não posso forçar ninguém a acreditar. Até porque, embora eu tenha acreditado desde o início, não é qualquer um que vai achar isso real. Porém, eu sei que eu estou contando o meu relato no lugar certo. E também eu posso dar a minha palavra que isso foi verídico e que realmente aconteceu. Boa noite e vão dormir. Boa noite, me chamo Júnior e sou de Carolina, no Maranhão. E o fato acontecido ocorreu com um colega meu que era um babaca, um otário de carteira assinada. Bem, vamos ao relato. Quando eu era rapaz novo, com uns 20 anos, eu gostava de caçar, pescar e estar nas fazendas dos amigos. Gosto muito da natureza até hoje. E sempre que posso, vou acampar, passear e curtir a natureza. Mas naquela época, com a empolgação da juventude, eu gostava mesmo era de caçar e pescar com arpão. Eu e os amigos íamos aos lugares mais distantes do município atrás de uma boa caçada e de uma boa pescaria de mergulho. Caçávamos de tudo, desde cutias, pacas, veados, perdizes e muito mais. E na pesca, pescávamos de tudo. O que passava na ponta do arpão nós pegávamos. Tínhamos um amigo que era proprietário da fazenda Santo Onofre, que se chamava Roniel. Este tinha 8 filhos, e todos eles eram meus amigos. E uma das meninas era a minha namorada. Eu e alguns outros amigos frequentávamos a casa dele. Em uma tarde de calor, no meio da conversa, alguém sugeriu que fizéssemos uma caçada de caititu durante o dia em cima da serra. E à noite, uma caçada de espera,
Bem, foi uma algazarra. E começamos a planejar a caçada. Planejamos também o que levaríamos para comer, para beber, e não podíamos esquecer das armas e munições. E este era filho de um gerente do Banco do Brasil de nossa cidade e se chamava Salles. Era um cara de personalidade difícil, encrenqueiro, abusado e fazia brincadeiras bestas com os outros. E aquele cara era um otário, um imbecil. Porém, ele tinha muitas armas. E de espingardas a revólveres ele tinha. E sempre andava com uma soqueira de chumbo no bolso para ficar ameaçando os mais fracos. O cara só vivia aprontando. Chegando no dia da caçada, nos reunimos na minha casa para podermos sair para a fazenda Santo Onofre. Os caçadores começaram a chegar. Quando, para o meu desprazer, chegou o Salles com a matula completa. Fiquei chateado, mas fazer o quê? Não ia estragar uma caçada das boas por causa dele. Entramos na caminhonete do meu pai e antes de sairmos, ouvimos as recomendações de nossas mães. A minha me alertou para não brincar com Salles. E eu acenei positivamente com a cabeça. E assim, saímos rumos à fazenda do Roniel. Chegamos próximo das 8 horas da manhã, pois saímos de madrugada cedo. E ao chegarmos no local, desfizemos as nossas malas e levamos os alimentos para cozinhar. E verificamos as nossas armas e munições. Combinamos que comeríamos um frito e sairíamos lá pelas 10 horas da manhã para subir a serra e começarmos a caçada. Iríamos para uma velha tapeira. Tapeira é uma casa velha e abandonada no campo. E lá tinha uma cacimba que os catitus bebiam. Chegamos e nos dividimos em duplas. Éramos 6 pessoas. E para o meu azar, o Salles ficou comigo. Enquanto caminhávamos, ele conversava todo tipo de besteira. Falava mal das filhas dos amigos de nossos pais. Falava de sexo. Contava piadas idiotas. E o cara não parava de falar. E para caçar, tem que fazer silêncio. Então, resolvi ir para casa. E ele ficou zangado porque desisti da caçada. Voltei para a sede da fazenda. Então, armei a minha rede na varanda. Eram mais ou menos 2 horas da tarde. E ele ficou lá perto de mim, falando besteiras para mim. Ameaçou me bater e disse que ia me matar. Enfim, falou muita merda. E quando deram as 4 horas, os outros chegaram. E eles haviam matado 3 caititus. E o Salles, quando viu os outros com as caças, ficou com mais raiva ainda. Ele pegou um revólver 38 e foi para o meio do terreiro e apontou para mim. Fez isso para se mostrar para os outros amigos que estavam perto. Eu dei um pulo da rede e peguei a minha Boito 28 e apontei para o espaço entre o queixo e o peito, que aqui chamamos de gogó. Fiquei esperando ele atirar ou se mexer, para que assim eu atirasse nele. Momentos depois, ele abaixou a arma e disse rindo: eu ia atirar no chão no meio de suas pernas. E eu disse: pois eu ia atirar bem no teu gogó. Tu é um otário e nunca mais eu ando com você. Disse isso e saí. E ele
ficou lá se vangloriando que era valente, que não tinha medo e que por não ter matado nenhuma caça, queria ir para uma espera. Pediu para os vaqueiros levarem ele para uma boa espera, uma árvore onde estava caindo frutas e os bichos estivessem comendo. Bem, tinha uma árvore que estava muito boa. Havia muito rastro de bicho e muitas frutas ruídas embaixo. Os vaqueiros falaram para ele que tinha uma boa espera, mas ela ficava na sede velha. E lá tinha a tapera da sede antiga e um cemitério antigo que ficava afastado da espera. Mas este cemitério já era caído pelo tempo. Então perguntaram se ele não tinha medo e se não se importava em esperar lá, pois a espera era muito boa e não muito longe da sede nova. Ficava mais ou menos 2 quilômetros de distância. Dava para ir andando a pé, e a estrada era aberta e sem mata fechada. Salles, de pronto, respondeu que sim. Fanfarrão, cheio de foba, se prontificou chamando o vaqueiro para o levar até o local, e que não se preocupasse que ele voltaria a pé. Então, os vaqueiros levaram ele até a espera. E quando se viu debaixo da árvore, ele tratou de subir e arrumar a rede numa posição que lhe favorecesse uma melhor visão de tiro. Bem, já se passava das 8 da noite. Ele ouviu uma ladainha ao longe. Ladainha são cantos religiosos usados em rezas, velórios e funerais. E esta ladainha estava chegando cada vez mais perto, até que ele ouviu o caminhar embaixo da árvore. E ao olhar para baixo, ele viu uma pequena procissão de umas 10 pessoas com vela nas mãos. E mais atrás, outras 4 pessoas carregando um caixão de defunto. Ele tomou um grande susto, deitou dentro da rede e se embrulhou com o labirinto da mesma. Labirinto é a renda de crochê que ornamenta a rede. A procissão fúnebre se afastou, e só quando não havia mais a ladainha, ele se desembrulhou e sentou na rede, já se aprontando para descer, quando 2 rapazes entraram debaixo do pau, cada um com um machado nas costas. Os 2 conversaram e pararam debaixo da árvore, e um disse: "A árvore é essa?" E o outro respondeu que sim. "Bem, então vamos começar o serviço, porque o patrão virá daqui a pouco." E assim começaram a golpear a árvore. E lá de cima o Salles gritava: "Parem! Eu estou aqui em cima! Parem! Me deixa descer!" Porém, os seus gritos não adiantavam. Parecia que os rapazes não o escutavam. E assim continuavam cortando. E a cada golpe dos machados, a árvore tremia, sacudia, e Salles se agarrando para não cair. Então ele, vendo que a árvore iria tombar ao chão, ficou a calcular que quando a árvore fosse tombando e que ao chegar perto do chão, ele pularia para não ser acertado pelos galhos. E assim decidiu. Bem, a árvore foi tombando, e quando ele percebeu que a árvore tombava e já estava perto do chão, ele pulou no intento de não se machucar. Mas para sua surpresa, a árvore estava em pé. E ao pular, ele caiu no chão quebrando um braço e as pernas.
uma na altura da coxa e a outra no tornozelo. E ele ficou lá à noite e quase que o outro dia todo. Foi quando o pessoal, preocupado com a demora, resolveram ir lá na espera atrás dele. E quando chegamos embaixo da árvore, ele estava lá deitado e muito fraco, pois a fratura do tornozelo tinha sido exposta e ele perdera muito sangue. Levamos Salles para casa e de lá para o hospital. E quando Salles teve alta, foi levado para casa. Fomos visitá-lo para ver como ele estava e perguntar o que aconteceu. Então, ele nos contou tudo, tintim por tintim. Achava que o velório era de alguma pessoa que viveu naquele lugar antigo e que a impressão daquele ritual religioso ficou no astral, retornando sempre que alguém ficava por lá à noite. E que os rapazes eram funcionários da fazenda antiga e que morreram por lá. O antigo dono tinha o costume de matar os funcionários para não lhes pagar os salários devidos. O Salles de repente ficou humilde. Ele teve tempo para refletir sobre os seus modos e atitude para com as outras pessoas. Me pediu desculpas pela grosseria e por ter me apontado uma arma. Então, eu pedi-lhe desculpas por também ter lhe apontado uma arma. E depois disso, o Salles se tornou uma outra pessoa, mais educado e muito mais gentil com os outros. Tempos depois, o pai dele foi transferido para outra cidade no Paraná. E ele passou em um concurso e se casou, formando uma família feliz. Até hoje somos amigos e conversamos muito pela internet. Salles agora não caça mais e é um pai exemplar e religioso. Isso tudo por causa das visagens que ele teve naquele dia fatídico. Aprendeu uma boa e valiosa lição de vida. Boa noite. Olá, pode me chamar de Cauã. E essa história ocorreu há 1 ano atrás. E na época eu estava com os meus 14 anos. Bem, eu sou de São Paulo, de São Bernardo do Campo. Era época de férias e eu fui visitar os meus avós que moram em São Bernardo do Campo também. E lá eles têm um cachorro que eu considero como o meu Thor, que é uma mistura de pitbull. Ele é um cachorro carinhoso, mas um tanto bravo com estranhos. A casa dos meus avós fica junto com um terreno que foi construído um pouco mais acima. E este terreno era um tanto assombrado. Bem, por consequência disso, o lugar foi vendido aos meus avós por um preço muito baixo, logo após o dono morrer. E o meu avô construiu essa casa com 2 quartos e um quartinho usado hoje como despensa, uma sala grande, uma cozinha espaçosa e 2 banheiros. Bem, certa vez, eu e o meu irmão fomos dormir lá. Assim que entrei na casa, eu vi que ela era um tanto estranha. E no tempo em que fiquei lá, eu passei a ter sonhos estranhos e vi bastante coisas nesta casa. Porém, uma certa noite, eu estava deitado, assistindo TV como de costume. Os meus avós já estavam dormindo, e o meu irmão estava deitado no colchão ao lado do sofá. Eram por volta de 2 horas da manhã. E eu me lembro que estava assistindo um filme qualquer na TV. E quando do nada, sai barulhos estranhos da cozinha,
como se tivesse alguém fuçando tudo por lá. E então o meu cachorro começou a se agitar e latir aquele barulho. Mas depois de um tempo ele começou a chorar, como se tivesse com medo. E aquele barulho na cozinha não passava. Então eu resolvi acordar o meu irmão, mas ele dormia como uma pedra. Me levantei e fui sem fazer barulho pelo corredor que levava à cozinha. E assim que cheguei na porta da cozinha, me deparei com um homem vestido de preto. Aquele homem tinha a pele vermelha e da sua cabeça saía um par de chifres. Ele me encarou com um olhar demoníaco e estendeu a sua mão na minha direção. Eu vi que a sua pele era completamente vermelha. Saí correndo, deitei no sofá e me cobri embaixo das cobertas. E aquele barulho que vinha da cozinha começou a aumentar cada vez mais. Tentei acordar o meu irmão, porém ele não acordava. Esta noite foi bastante longa, mas ao amanhecer aqueles barulhos pararam. E só assim eu acabei dormindo. E quando acordei, contei tudo para o meu avô. E ele disse que poderia ser algum ladrão. E também não sabia como não acordou com este barulho. Mas acabou que essa história ficou por isso mesmo. Mas a partir daí eu demorei muito para ir novamente à casa dos meus avós. O meu irmão e a minha avó não acreditaram em mim. Porém, eu sei muito bem o que vi naquela noite. E posso afirmar com certeza que aquela coisa que vi não era deste mundo, e sim das profundezas do inferno. Boa noite. Olá, canal Elite Oculta. Me chamo Henrique e tenho 36 anos. Bem, o meu sobrinho me tivesse drenado todo o sangue do seu corpo por completo. E após este episódio, o meu tio ficou bastante pensativo. Então, ele teve a ideia de armar uma tocaia para aquela coisa. Resolveu ficar escondido à noite no pé de laranja com a sua espingarda. E assim ele fez. E além dele, eu também resolvi ir. Então, ele me deu uma pistola. Aliás, sem querer me mostrar. Dias antes, ele tinha me ensinado a atirar, fazendo testes com garrafas de cervejas vazias. Bem, a noite passou, até que percebemos um movimento de benzedeiras e mães de santo. Eu digo que resolveu por um tempo, mas o problema persistia, pois bastava eu alimentar a minha raiva que a transformação vinha. As pessoas do bairro suspeitavam que eu virava bicho. Então, eu me mudei várias vezes com a minha família e foi gasto muito dinheiro com psicólogos e hipnólogos que faziam regressão de vida passada. E foi-me dito que na minha primeira vida passada eu fui amaldiçoado por ter matado a minha esposa, pois na minha cabeça ela tinha um amante, então eu a matei. Matei os meus filhos e depois eu dei fim na minha vida. Então eu fui amaldiçoado a nascer com essa sina lupina e desejo por carne humana. Eu viveria um loop eterno, sempre voltaria e sempre mataria a minha família de alguma forma. Com muita terapia e trabalhos espirituais, eu consegui ficar 10 anos no controle sem me transformar. E isso durou dos 17 aos meus 27 anos.
até que mataram o meu irmão por dívidas por drogas. Então eu me transformei propositalmente e dei fim em todos os envolvidos na morte do meu irmão. E sem controle dos meus atos, mas com 100% de consciência, eu comi a carne de todos eles. Eu tive que me mudar de cidade novamente, mas desta vez para morar sozinho. Então, eu me casei com 30 anos, mas não consegui me livrar do meu lado lupino. A minha esposa não sabia do meu passado, e muito menos que eu era um lobisomem, mas eu jurei amá-la e jamais ser ciumento. Um dia, eu me transformei novamente, mas quando eu senti que isso ia acontecer, eu corri para o mato e me transformei lá. Ninguém ficou sabendo. A minha esposa estranhou a minha atitude de sair correndo de casa e voltar sem roupas. Eu disse a ela que eu tive um surto psicótico devido aos antipsicóticos que eu tomava, mas para ela ficar tranquila, que eu jamais faria mal algum a ela. Eu me olhava no espelho todos os dias e conversava comigo mesmo. Ah, eu fui amaldiçoado. Eu disse sussurrando. Mas como isso é possível? Como isso é possível, Deus? Cada vez mais ia perdendo o controle sobre mim mesmo. Até que ponto eu fui parar, meu Deus? Eu sussurrei em frente ao espelho, me olhei fixamente por um momento e vi o meu reflexo lupino sorrir. Saí daquele banheiro e fui correndo para o quarto. Eu vi que o meu coração acelerava a cada batida e crescia a minha fúria, ódio, e eu estava com uma fome monstruosa. A minha fome era tanta que eu podia devorar mais uma pessoa por inteira. Eu não gostava muito de cachorros. Para falar a verdade, eu nunca gostei de animais domésticos. Mas a minha esposa sempre amou, e por isso eu tive a oportunidade de me recompor e tentar dar o melhor para a minha família que estava por vir. Adotamos um cão e colocamos o nome dele de Spike. Ele era um pastor alemão capa preta e tinha os pelos mais longos, unhas mais afiadas, olhos negros e tinha por volta de 1 ano de idade. Desde o primeiro dia que eu vi aquele cachorro, eu não gostei dele. Não sentia aquele amor e carinho que a minha esposa sentiu quando o viu. O cão amava a minha esposa e não saía do seu lado. Mas aquele cão me odiava com todas as suas forças e não deixava eu chegar perto da minha esposa. Então, tínhamos que prendê-lo no canil. 7h20 da manhã eu tomava café para ir para o trabalho e disse à minha esposa: Amor, eu preciso mesmo ir. Estou atrasado. Eu disse apressado: Está tudo bem, querido. Pode ir. Só não esquece de comprar ração para o Spike. Tudo bem, eu disse com uma expressão baixa. Eu fui trabalhar e voltei tarde. O dia foi extremamente cansativo e eu só queria chegar em casa e ir direto para a cama. Cheguei em casa por volta das 11 horas da noite. Abri o portão e o cachorro estava solto. A minha esposa soltava ele quando eu não estava em casa, para não ter risco de ninguém entrar na casa com ela sozinha. Ele estava lá, deitado na porta de entrada, com seus olhos fixos em mim. Eu odiava aquele cão e tinha certeza que ele sentia o mesmo por mim. Ele se levantou e começou a rosnar para mim. E quando eu vi aquela cena, eu fiquei em choque. Logo tentei arrumar algo para me defender, mas ele ignorou a minha reação e me atacou. Com o maldito cachorro latindo. Olhei para o relógio. Era 3h05 da madrugada. Eu estava tonto e sentia que a minha massa corporal estava dobrada.
O meu corpo estava pesado. Eu levantei com bastante esforço, desci as escadas e abri a porta. Eu estava pronto para matar aquele maldito cão. Porém, ele veio correndo na minha direção, mas me ignorou. Subiu as escadas e foi direto para o quarto da minha esposa. Aquele cão era louco. Ele podia fazer algum mal à minha esposa, e eu tinha certeza que ele não gostava dela de verdade. Só fingia gostar para me aborrecer e me manter afastado dela, pois somente eu era ela e correr para a rua. Por favor, pare! Ela gritava desesperada. Gritava muito para os vizinhos escutarem, e quando fui golpeá-la para ela se calar, o maldito cão, totalmente ferido e sangrando, ele desceu as escadas e me atacou por trás. Eu consegui agarrá-lo e arranquei-lhe a cabeça, e em seguida partir para cima da minha esposa. Eu não queria atacá-la, mas ela queria fugir de mim e com certeza contaria tudo para a polícia. Então decidi matá-la. Enquanto eu rasgava a carne do seu estômago, eu não conseguia parar. O sangue dela estava tão bom e a carne estava tão deliciosa. E não durou nem 10 minutos e eu já tinha devorado a minha esposa, que estava esperando um bebê. Ao longe, eu escutava os barulhos de sirene. Algum maldito vizinho chamou a polícia, mas ainda assim eu consegui escapar antes deles chegarem. Eu vivo fugindo e mudando de estado em estado, e prometi para mim mesmo nunca mais me relacionar com ninguém, pois no fim das contas, o hipnólogo estava certo. Eu mataria a minha família em todas as gerações que eu vivesse. Boa noite.